Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz, módulo 2. Então agora vamos entrar no capítulo 2 aí dos crimes contra a família, ou seja, dos crimes contra o estado de filiação. E aqui é necessário frisar que vai estar ligado diretamente aos crimes a falsificação, a adulteração, a divergência entre a realidade e a conduta praticada pelo agente. O primeiro crime a gente vê aqui, ele já diz por si só, registro de nascimento inexistente. Tá vendo? Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Então, se o nascimento não ocorreu e o agente leva uma documentação até o oficial de cartório das pessoas naturais, nessa hipótese vai efetivamente caracterizar aí uma falsificação. E os crimes de falso estão previstos lá no título 10 do Código Penal brasileiro, que são os crimes contra a fé pública. Então, a fé pública lá a gente vai ver que você tem a falsificação. A falsificação pode ser material ou a falsificação ela pode ser aí ideológica. E nesse caso aqui a falsificação é ideológica. Porque o que é falsificação material e o que é falsificação ideológica? Na falsificação material, o documento é autêntico, ou seja, a pessoa vai lá e altera o que consta no documento autêntico. Na falsificação ideológica, a pessoa ela vai e insere em documento, em espelho, o documento colocado aí pelo poder público chama-se espelho. Então o espelho é autêntico, o espelho é real, mas aquele dado inserido ali é que não corresponde à realidade. Então aqui o primeiro aqui, registro civil e inscrição de nascimento inexistente. Nunca houve o nascimento, mas a pessoa altera um documento público e leva ele a registro e convence aí pela natureza da como é o espelho autêntico, o oficial do cartório vai fazer o registro civil e fazendo o registro civil vai caracterizar aí o crime. Então, promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Então, crime doloso, ação penal pública incondicionada, a reclusão de 2 a 6 anos, infração penal de grande potencial ofensivo, ou seja, não cabe nenhum dos institutos aí da 9.099, não vai caber nem o artigo 76 e nem aí o artigo 89, que é a suspensão condicional do processo. O núcleo do tipo penal é promover. O que é promover? Promover é efetivamente levar a condição de registro, ou seja, levar uma documentação para que seja feito o registro. É um crime material que se consuma no exato momento em que for feito aí o registro de nascimento. Aqui tem que chamar a atenção para uma circunstância. É um crime pluriofensivo. O que é um crime pluriofensivo? É um crime que ofende mais de um bem jurídico. E aqui vão ser ofendidos 2 bens jurídicos, 2 objetos jurídicos. Quais sejam os objetos jurídicos aqui? O primeiro é o estado de filiação, porque o capítulo aqui vai falar dos crimes contra o estado de filiação. E o segundo aí vai ser a questão do registro civil, o sistema do registro civil, a proteção do registro civil. Então é um crime que são 2 bens jurídicos aí tutelados, 2 os bens jurídicos ofendidos. Então, como aqui você tem uma malversação, você tem uma falsificação, parte da doutrina coloca que esses crimes deveriam estar inseridos no título 10.
Entretanto, devido ao conflito aparente de norma, aqui vai se aplicar o princípio da especialidade, ou seja, a norma especial aqui, que é o artigo 241, vai afastar a aplicação da norma geral lá, que são os crimes de falsificação, são os crimes de falso. Bacana? Então aí não tem muito o que falar. Então promover no registro civil, todo mundo sabe, é onde é feito aí o registro de nascimento, o registro de casamento, o registro de óbito, no caso lá, e as demais averbações referente à pessoa, referente ao divórcio, referente à alteração de nome e por aí afora. Bacana? Então, lá no registro civil é que é praticado essa situação aqui, o crime definido no artigo 241 aqui. É um crime de concurso eventual, porque pode ser praticado com outros crimes. É polissubsistente, ou seja, admite a tentativa. O crime é doloso, não admite a modalidade culposa, porque não há previsão expressa falando aí sobre a possibilidade do crime culposo. A tentativa é inadmissível e a ação penal ela é pública e incondicionada. Agora vamos para o tipo seguinte, que é o artigo 242, cujo núcleo aí fala, cujo, indicação marginal, aí vai colocar parte suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Nós temos 4 condutas. Então vem lá, dar parto à lei como próprio, uma conduta, ponto e vírgula, registrar como seu filho de outro, ponto e vírgula, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, então aí ocultar ou substituí-lo, e por fim aí vem a consequência, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Então aqui a gente tem que ressaltar o seguinte, é um crime, é um tipo penal misto cumulativo, é um crime misto. Por que é misto? Porque tem mais de um núcleo, tá? Então aí são 4 núcleos. Então são 4 núcleos, é um tipo misto cumulativo. O que é misto cumulativo? É aquele em que você vai somar as penas. Aí ó, dar parto à lei como próprio, ponto e vírgula, o legislador estabeleceu uma conduta com resultado. E aí vem a seguinte aí, ó, registrar como seu filho de outro, por ponto e vírgula, e os 2 últimos é ocultar recém-nascido ou substituído. Nessa circunstância, se a pessoa praticar o crime, dar parto à lei como próprio, um crime, for lá e registrar a criança, e no terceiro momento for lá e ocultar esse recém-nascido que foi registrado, nessa hipótese ela vai responder por 3 crimes, porque eles são mistos cumulativos. Sistema do cúmulo material, artigo 69 do Código Penal. Entretanto, se ela praticar as 2 últimas condutas aqui, ó, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, uma única infração penal, nessa hipótese aqui, misto alternativo. Ah, por que é que aqui é misto alternativo? Porque não tem ponto e vírgula, é ocultar ou substituí-lo. Bacana? Então isso aí a gente tem que ficar atento. Suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Então, direito inerente ao estado civil do recém-nascido, da pessoa que foi objeto aí do assentamento lá no cartório de registro civil. Reclusão de 2 a 6 anos. Se é reclusão de 2 a 6 anos aqui, não vai ter incidência da 9.099. Se não tem incidência da 9.099, não vão ser possíveis a aplicação da suspensão condicional do processo, o sussi processual do artigo 89 e nem aí a transação penal. O objeto material aqui é o registro ou então aí o recém-nascido, conforme seja ocultação ou substituição. E aí o registro civil lá é dar parte à lei como próprio e fazer o registro. Bacana? Então aqui, ó, essa circunstância dar parte à lei como próprio, vamos pegar lá os núcleos, dar parte à lei como próprio,
é uma pessoa que não efetivamente teve a criança, pegar um recém-nascido e ir lá e falar, essa criança é minha, quando na realidade não é. Então aqui a gente tem que fazer um parêntese com o parágrafo único aí, que é chamado de adoção à brasileira. O que é isso? A adoção brasileira, existem crianças que são abandonadas, existem crianças em situação de vulnerabilidade. E aí muitos se compadecem com essa situação, vão lá e registram a criança como filho. Isso é crime. Ponto final. Mas no parágrafo único, a gente tem uma alternativa e mais uma questão de perdão judicial. Quando se hoje estudaram lá o artigo 107 do Código Penal, extinção da punibilidade, vocês viram que uma espécie de extinção da punibilidade é através do perdão judicial. E o perdão judicial vai falar que ele tem nos casos expressos em lei. E aqui no artigo 242 nós temos um caso expresso em lei. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza. O que é reconhecida nobreza? É adotar uma criança sem passar pelo crivo aí das autoridades competentes, ou seja, da vara da infância e da juventude. É necessário um processo longo, existe um cadastro nacional para adoção. Se a pessoa encontra a criança que ele quer, vai lá e faz o registro e registra essa criança por querer dar a ela um lar, por querer dar a ela uma família, nesse caso aqui, vem lá, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, detenção de 1 a 2 anos, a pena que era de reclusão passou a ser de detenção, e aqui é uma figura qualificada, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então coloquem aí, podendo o juiz deixar de aplicar a pena, ver artigo 107, inciso 9, que se trata do perdão judicial. Perdão judicial, vocês estudaram lá na questão do homicídio culposo. Então, lá no homicídio culposo tem a questão do perdão judicial. Então, aqui, o perdão judicial, aqui nesse caso, ele vai estar ligado aí à reconhecida nobreza, ou seja, é aquela situação em que a pessoa quer dar um lar para uma criança abandonada, para um recém-nascido que os pais o abandonaram. E aí vai lá e promove o registro de nascimento, tá certo? Então a questão misto alternativo e misto cumulativo eu já falei. Sujeito ativo, dar parto alheio como próprio, só pode ser a mulher. Nesse caso, dar parto alheio como próprio, trata-se de um crime próprio. Então, se é um crime próprio, implica dizer que exige do sujeito ativo uma condição especial. Nesse caso aqui, tem que ser do sexo feminino. Já registrar como seu filho de outro em qualquer pessoa. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, qualquer pessoa. Bacana? Então, aqui, crime comum nas demais hipóteses. Então, aqui na primeira... no primeiro núcleo, dar parto alheio como próprio, é crime comum, é crime próprio ou especial. Bacana? Então, nessa circunstância, nos demais aqui é crime comum ou geral. Aqui, reclusão de 2 a 6 anos, não cabe artigo 76 nem artigo 89, tá certo? Então, aqui a gente tem que chamar a atenção aqui. E a questão do perdão judicial, aí a gente já falou. Então, a consumação das infrações penais aí. Na primeira, vai dar parto alheio como própria. Vai consumar quando a pessoa passa a apresentar a criança como sua. Ou seja, que não basta a mera simulação. Nesse caso aqui, tem que efetivamente ser praticados atos que venham a conduzir aí a inscrição no registro de nascimento. O crime vai se consumar no momento em que for feita a inscrição no registro de nascimento. É um crime, por isso é um crime subsistente que admite a figura do crime tentado. Bacana? Então aí a questão do perdão judicial. O crime é a questão da tentativa.
é possível em todas as figuras, porque são plurissubsistentes e efetivamente é possível fracionar. A ação penal é pública, incondicionada, mesmo porque aqui você tem a questão do registro civil das pessoas naturais e ainda aí um estado de filiação. Um último tipo penal aí vem lá com a questão do sonegação de estado de filiação. Tá vendo? Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência. Aí quem? Filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Com o fim de, ele grifa isso aí, prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Por que ele faz isso aí? Isso aí chama-se dolo específico, lá na teoria causalista, ou elemento subjetivo do injusto, na teoria finalista. O que é elemento subjetivo do injusto? É uma finalidade especial, é um plus em relação ao dolo. Então aqui a vontade do agente ela tem que ser direcionada a essa questão. Então com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Exemplificando, uma criança é abandonada lá nesse asilo ou em outra assistência com o fim de se beneficiar da herança, com o fim de receber no seu lugar valores que essa criança teria direito. Então aqui é com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Qual que é o direito inerente ao Estado Civil? O recebimento da herança. Ali existe os herdeiros necessários e nessa circunstância pode ser um exemplo que venha a culminar. O crime é de médio potencial ofensivo, reclusão de 1 a 5 anos e multa. 1 a 5 anos, por quê? Que é médio potencial ofensivo? Porque aqui cabe o artigo 89 da 9.099, que é o sursi processual. Aí a classificação é um crime simples, porque o bem juridicamente tutelado aqui é um único, qual seja aí a criança ou o adolescente, que vai ser a circunstância aí do estado de filiação dele, sonegação do estado de filiação. O objeto material vai ser essa criança ou esse adolescente que for abandonado lá. É um crime plurissubsistente, ou seja, pode ser fracionada a conduta. Se pode ser fracionada, admite a tentativa. E se admite a tentativa, nessa circunstância, não se pode esquecer lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Diz que o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo? Mas aí é um crime aí de concurso eventual, ou seja, ele pode ser praticado com outros crimes lá. Então o núcleo do tipo aqui, deixar em asilo de expostos. O que é deixar em asilo de expostos? É abandonar. Então é noticiado muitas vezes na imprensa que foi encontrado em uma lixeira, foi encontrado na frente de um asilo, foi encontrado na frente de uma instituição qualquer, uma criança. Então vai aí ser a prática do crime aqui. Mas vocês não podem esquecer que tem a parte final aí, porque lá nos crimes contra a pessoa, da periquitação da vida e da saúde, vocês estudaram lá os crimes de abandono de incapaz. Então pode ser que configure o crime de lá e não daqui. Se não tiver aí o elemento subjetivo do injusto, o dolo específico consistente aí no fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil, não vai configurar aqui. A ação penal é pública incondicionada e a tentativa é admissível. Já falei disso aí. É médio potencial ofensivo 9.099. Então aí são essas as circunstâncias que tínhamos a colocar em relação aí ao capítulo 2 dos crimes contra o estado de
filiação aí, os crimes contra o casamento aí. Agora, no capítulo 3, a gente tem aí os crimes contra a assistência familiar. Nos crimes contra a assistência familiar, é disciplinada a manutenção da família, punindo aquelas ações graves que venham colocar em risco a existência ou a própria existência física, como a existência moral, intelectual. E aí a gente vai ver essas circunstâncias aí, no abandono material, na entrega de filho menor à pessoa inidônea e no abandono intelectual. Abandono intelectual diz respeito ao ensino, entregar pessoa ou filho à pessoa inidônea diz respeito aí à moralidade, à formação moral da pessoa, e abandono material diz respeito à questão da subsistência, à questão da alimentação. Tanto é que a gente vai ver aqui que é deixar sem justa causa de prover a subsistência de cônjuge, tá certo? Na próxima aula a gente retorna aí no artigo 244, abandono material. Vê o 245, que é a entrega de filho menor à pessoa inidônea, e o 246 com abandono intelectual. Bacana? Bons estudos!